minha irmã, nós estamos no 24º domingo do tempo comum e vamos meditar com o Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 18, dos versículos de 21 a 35. Nós vimos na semana passada, no domingo passado, sobre a necessidade da correção fraterna. Hoje nós vamos ver sobre a necessidade do perdão. Para que perdoar? Para sermos livres e tirarmos o controle da nossa vida das mãos dos outros e voltarmos a ter o controle sobre a nossa própria vida, porque temos um coração livre e perdoado. E é isso que Simão Pedro vai fazer. Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta assim, faz a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? No Evangelho de domingo passado eu falei o que significa essa palavrinha pecar. Significa errar o alvo. Então Pedro está dizendo, se o meu irmão errar o alvo e me acertar, me machucar, me prejudicar, me humilhar, roubar minha dignidade, tirar de mim coisas e pessoas que eu amo, que fazem parte da minha vida, realmente destruir a minha vida, a minha dignidade, Senhor. Pecou contra mim, errou o alvo, me machucou, me feriu, me sangrou. O que eu devo fazer? Quantas vezes eu devo perdoar? Pedro já vem com uma reta intenção. Porque existia uma lei, uma regra estabelecida pelo rabinismo que dizia que o perdão não poderia ultrapassar 3 vezes. Então nós só deveríamos perdoar até 3 vezes. Pedro vai além, já com a intenção de perdoar. Já tinha na mente essa regra de 3 vezes, mas ele disse para Jesus, até 7 vezes, ou seja, um perdão para cada dia da semana. Todos os dias eu devo perdoar ao meu irmão que me machucou, que errou o alvo e me acertou? Jesus vai responder, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para a gente poder entender isso, o que é esse 70 vezes 7? Se nós pegarmos o livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 24, vai dizer assim, uma vez que Caim matou Abel, e Lameque também assassinou alguém por descuido, foi um acidente. Caim matou porque decidiu matar. E existe um outro que Lameque acontece um acidente e ele acaba cometendo um assassinato sem querer. Então o que diz a palavra de Deus? Diz assim, se Caim for vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Ou seja, depois que Caim matou Abel, o Senhor vai dizer assim, por isso, se matarem Caim, se quiserem se vingar de Caim, devido ao fato dele ter matado seu irmão Abel, ele será vingado 7 vezes. Ou seja, se alguém se vingar de Caim, a pessoa vai receber uma vingança 7 vezes, ou seja, para proteger Caim. E Lameque, então se Caim será vingado 7 vezes, Lameque, devido ao que ele cometeu sem querer, sem propósito, ele será vingado 77 vezes. Daqui vem então essa frase de Jesus que é necessário perdoar 70 vezes 7. Jesus, ou seja, sai dessa esfera aqui de vingança e nos leva no caminho do perdão. E na mentalidade bíblica, não são apenas anos. 77 vezes e 7 vezes aqui no livro do Gênesis, segundo alguns rabinos, representam gerações. Então, quando Jesus diz que é preciso perdoar não 7 vezes, mas te digo até 70 vezes 7, significa 70 vezes 7 gerações. Ou seja, se nós fizermos a conta aqui, daria 490 gerações. Ou seja, é um perdão infinito. É uma necessidade de perdoar quantas vezes for preciso perdoar, para que o nosso coração seja um coração livre e não um coração engaiolado, escravizado. E por que perdoar? Você perdoar alguém e ser perdoado é ser liberado, desamarrado. Quem perdoa, libera a si e o outro. É muito interessante que Santo Agostinho vai dizer que quem não perdoa está na prisão, e sua prisão é o próprio coração. Olha que frase belíssima de Santo Agostinho. Ou seja, se eu retenho o perdão, eu entro numa prisão,
o meu coração, que deveria ser livre para amar, o meu coração se torna, porque escolheu o ressentimento, o meu coração se torna a minha própria prisão. E por que perdoar? Eu devo perdoar porque eu devo caminhar e ser parecido com Deus. Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus perdoa sempre, é próprio de Deus amar e perdoar, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu amo, mais parecido com Deus eu vou me tornando. Se nós pegarmos aqui o livro do Eclesiástico, capítulo 28, versículo de 1 a 7, olha o que diz a palavra de Deus. Quem quer vingar-se encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Quem quer se vingar. E tem gente que passa a vida inteira nessa escravidão, maquinando, pensando a maneira de se vingar daquele que o prejudicou. Corações escravizados. Olha o que diz a palavra de Deus. Perdoa o próximo que te prejudicou. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Então, perdoa o próximo para que quando tu orares, os teus pecados sejam perdoados. Um ser humano guarda raiva contra o outro. Como poderá pedir a Deus a cura? E cura para todos os sentidos, física, emocional e espiritual. Se ele guarda raiva, como que ele pode pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Porque quando eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa e esse perdão precisa traspassar a minha alma e alcançar o outro. Então é um perdão que vem de Deus, passa por mim e alcança o outro, me leva a perdoar o outro. Agora, quando eu retenho esse perdão de Deus para mim, eu não permito que esse perdão de Deus alcance o outro. Então, quando eu peço perdão para Deus e sou incapaz de perdoar o outro, eu estou me supervalorizando, eu estou me superestimando, ou seja, eu estou dizendo que eu sou merecedor do perdão, por isso que Deus deve me perdoar. E quando eu não perdoo o outro, eu estou desprezando o outro, eu estou subestimando o outro, dizendo que o outro não é capaz e não pode, não merece o meu perdão. Então eu me coloco numa posição de merecedor, então eu peço perdão para Deus porque eu sou bom demais e Deus tem que me perdoar. Agora o outro é ruim ao ponto de não merecer o meu perdão. Tá vendo a contradição que nós entramos? Nós pedimos perdão para Deus e sou incapaz de perdoar o outro. Se ele, que é um mortal, guarda rancor, como é que pede perdão a Deus? Quem é que vai interceder pelos seus pecados? Ou seja, aquele que foi perdoado por mim, ele deve se tornar o meu intercessor e pedir sempre a Deus que também me perdoe, porque um dia eu o perdoei. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Então nós vemos aqui uma palavra forte de Eclesiástico, capítulo 28, de 1 a 7. Então a gente deve perdoar para ser livre. Quando eu perdoo, eu tiro o controle da minha vida que eu dei para o outro e pego de volta. Ou seja, um exemplo, eu estou magoado com alguém. Então eu coloquei o controle da minha vida na mão daquela pessoa. Aquela pessoa passa a me controlar. Eu encontro aquela pessoa na rua, ela aperta o botãozinho do controle da minha vida, dizendo, vou fazê-la perder o dia. Eu olho para aquela pessoa que me magoou, volto para casa com raiva, perdi o dia, porque vi aquela pessoa que eu não queria ver, aquela desgraça eu encontrei na rua, que destruiu a minha vida. Tá vendo? A pessoa, eu dei o controle da minha vida para ela. Ela faz comigo o que ela quiser. Aí eu resolvi sair de novo, a pessoa está vindo na mesma calçada que eu estou, aí ela aperta o botãozinho, mude de calçada. Eu mudo de calçada porque eu não quero nem olhar para a cara daquela pessoa. Tá vendo? Aí eu deixo de ir em festa. Quantas famílias magoadas, membros de família magoados uns com os outros, e às vezes tem festa de família, reunião familiar, almoço na casa da família, a outra pessoa não vai porque está magoada. Não vou encontrar com fulano de tal lá. Ou seja, entregou o controle na vida da pessoa e ela faz de você o que quer. Não vai vir no almoço, não vai vir na festa e a gente não vai. Não vai, vou chorar o dia todo. A pessoa aperta o botãozinho, eu passo o dia chorando, lembrando do que a pessoa me fez, tá vendo? Agora, o que é perdoar? Perdoar não é esquecer o que a pessoa fez.
Se você quiser esquecer o que a pessoa lhe fez, você manda uma mensagem para mim que eu vou pedir a Deus, eu vou rezar pedindo a Deus para você morrer. A gente só vai esquecer quando morrer. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos lembrar, mas vamos lembrar de uma maneira diferente. Quando a minha lembrança já se torna humor, já consegue me levar a rir da situação, é sinal que ela já foi cicatrizada. Eu não tenho como, se eu caí, me machuquei, e hoje eu olho para a cicatriz que aquele tombo causou, eu não esqueço do que aconteceu comigo, mas aquilo não dói mais. Já cicatrizou, não sangra mais. Então eu olho para a cicatriz, lembro do que me aconteceu, até posso rir daquela situação que aconteceu, porque aquilo não dói mais. Isso é o perdão. Eu não vou esquecer o que a pessoa fez, porque não tem como apagar isso da minha memória, mas foi cicatrizado. Quando eu tomo a decisão de perdoar, porque perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Eu decido perdoar porque Deus se decide em me amar e me perdoar. Então, se Deus me perdoa, eu também tomo a decisão de perdoar o outro, para ser livre. E uma vez que eu tomo a decisão, todas as vezes que eu lembrar da pessoa, que eu pensar naquela pessoa, que eu pensar na situação que me aconteceu, eu posso dizer o nome da pessoa e dizer: fulano, eu te amo e te perdoo em nome de Jesus. Fulano, eu te coloco agora no coração de Deus e te perdoo devido àquela situação. Então eu vou liberando o perdão, que começa da boca para fora até o coração aceitar o perdão e eu me tornar livre. Quando eu perdoo aquela pessoa, que eu sinto que o meu coração já foi cicatrizado, é como se eu estivesse indo até a pessoa e pegando o controle da minha vida de volta. Então aquela pessoa já não tem poder sobre mim. Ela já não me faz mais chorar, ela já não me faz mais rir, ela não me faz mais mudar de calçada. Eu posso me encontrar com ela na mesma calçada e sou capaz ainda de dizer um bom dia, uma boa tarde, oi, como vai, tudo bem? Porque eu sou livre. Não guardei nada no coração. E quanto mais eu perdoo, mais eu me aproximo daquilo que é o próprio Jesus, que buscou as suas últimas forças na cruz para ainda dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Só que o nosso ato de perdoar, ele não deve ser, eu não posso perdoar o outro como um juiz. Então eu sento na minha cadeira e perdoo como um juiz. Você fez isso, você fez aquilo, e vou jogando na cara da pessoa tudo que ela fez. Não. Eu devo perdoar o outro como réu, não como juiz. E por que como réu? Porque eu também sento na cadeira do réu para pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Então, quando eu vou perdoar alguém, eu devo sentar na mesma cadeira de réu que a pessoa está sentada. Eu devo ficar no mesmo nível dela, na mesma altura dela, porque eu também preciso pedir perdão e eu também preciso receber o perdão de Deus e dos outros. Então eu vou perdoá-la na mesma situação dela. Da mesma forma que ela me feriu, eu também já feri outras pessoas. Da mesma forma que ela precisa do meu perdão, eu também precisei ou precisarei do perdão de alguém e do perdão de Deus. Então, é me colocar naquela situação e perdoar para ser livre. Sair desse aprisionamento do coração. E nós sabemos que o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão, ele gera tanto desequilíbrio na vida da pessoa, desequilíbrio espiritual, na vida de oração, no relacionamento com Deus, desequilíbrio na alma, desequilíbrio no próprio corpo físico. Quantas pessoas com doenças psicossomáticas somatizaram o ressentimento, a mágoa e ao ponto de ficarem doentes, com problema de coluna, de estômago, enxaquecas, devido ao ressentimento e à mágoa. Quando eu perdoo, eu libero o perdão para o outro, eu desamarro o outro, tomo o controle da minha vida de volta, porque eu declaro o outro inocente, da mesma forma que Jesus carimbou a minha história, me declarando inocente, com carimbo do seu sangue redentor, e rasgou ainda o documento que me acusava. É assim que eu devo também perdoar o outro. Perdoar carimbando aquilo que o outro fez, carimbando a vida do outro com o sangue de Jesus, carimbando com o escrito:
inocente, porque eu também fui um dia inocentado por Deus. Então, essa necessidade de perdoar para ser livre, sair do prisionamento do coração, sair das doenças que o ressentimento causa em nós e viver essa vida livre. É matar aquilo que está me matando, matar o câncer que o ressentimento ele vai gerando no meu coração e na minha alma. E eu repito aquilo que Santo Agostinho vai dizer: quem não perdoa está na prisão, ou seja, a prisão é o seu próprio coração. Então eu libero o outro, me libero, tomo o controle da minha vida de volta e vou ser livre como Deus é livre. Então, nesse domingo, de acordo com a palavra de Deus, Jesus que está dizendo, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes, que nesse domingo nós possamos, quem sabe, pegar uma folha, uma caneta e ir anotando o nome de pessoas com as quais nós estamos magoados, ressentidos e que precisamos liberar o perdão para assim sermos livres. Quem sabe perdoar amigos de infância, pai, mãe, irmãos, família, professores, religiosos, religiosas, padres, bispos, seja quem for, nós precisamos entrar neste caminho de cura interior, nesse caminho de liberdade interior, liberdade do coração, para viver sem dívidas com o Evangelho, para entrar nesse caminho, realmente o caminho de Jesus, que é o caminho do amor. Segurar nas mãos de Nossa Senhora, que via as pessoas machucando o seu filho e o crucificando, e ela ainda no seu coração liberando perdão para todos aqueles algozes do seu próprio filho Jesus. Se ela conseguiu, se Jesus perdoou e nos perdoa, nós precisamos também tomar esse caminho de liberar perdão para o outro, para sermos cada dia mais imagem e semelhança de Deus. Mas, Padre, a pessoa vai fazer de novo, não importa. Nós podemos ter 1000 razões para não perdoar. E temos. A pessoa vai fazer de novo, ela não vai mudar de vida, a pessoa é assim, etc. Nós temos 1000 razões para não perdoar. Mas nós temos apenas uma razão para perdoar. Jesus mandou e que fosse 70 vezes 7. Então, se ele mandou, é porque ele sabe o que é bom para nós e é nesse caminho que nós queremos caminhar. Perdoar é ser livre, entregar o seu coração nas mãos de Deus e tirar o controle da própria vida que foi colocado na mão de outra pessoa. Poderíamos aprofundar muito mais falando, mas Padre, eu perdoei, eu preciso ser amigo daquela pessoa. Você não precisa ser amigo daquela pessoa e nem frequentar a casa dela. Mas uma coisa que nós não podemos é ser escravos do ressentimento, escravos daquela pessoa. Liberar perdão, o meu coração está livre. Poderíamos, quem sabe, um dia gravar outro vídeo falando só sobre o perdão, mas por hoje basta. 1000 razões para não perdoar nós temos, apenas uma para perdoar e que nós deveríamos seguir. Jesus mandou porque Ele sabe o que é bom para nós. Que Deus lhe abençoe e lhe dê a graça de perdoar a todos aqueles que lhe feriram e lhe tornaram escravos. Deus lhe abençoe.